nessa tarde do dia 3 de março de 2018, estou iniciando mais uma transmissão. Como todos sabem, todo sábado, às 16 horas, eu apareço aqui ao vivo, diferentemente do Luciano Huck, e um movimento contrário ao Luciano Huck, que é o movimento da escuridão, o movimento da treva, e eu estou aqui para trazer para vocês a luz. A luz que trará. Se você está me assistindo, você, Carol Leal, Beatriz de Paoli, você que está me assistindo, você já não está mais na treva. Você já foi trazida para a luz, que é as edições satânicas do Luciano Huck, que não faz ao vivo, como a gente sempre coloca. Bom, eu vou começar com um assunto sério aqui um pouquinho hoje. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre mudança, né? Mudança bem num ano bem propício, porque esse ano é um ano de eleições, né? Então, quando a gente fala eleição, a gente já pensa numa mudança ou não. A coisa pode ficar do mesmo jeito, a gente pode ter as mesmas carniças eleitas e tudo. Só que quando eu falo de mudança, a gente tem que falar que não é só a eleição, não é só votar no candidato certo, não é votar no candidato correto, no candidato que pelo menos você acha melhor ou no menos ruim. Não, a eleição, eu gosto dessa frase, ela começa, a cidadania ela começa na eleição. Você, depois da eleição, você tem que fiscalizar o seu candidato. Não adianta também, colocam muito que a eleição, que a nossa política é ruim, porque o povo de classe baixa, de renda, baixa renda, ou sem instrução, vota em candidato para troco de saco de cimento. Sim, mas a esfera mais privilegiada, tanto no conhecimento, tanto na grana, também não faz muita coisa. Quer ver? Isso é uma coisa simples. Eu estava pensando, eu vou fazer uma pergunta para vocês que me assistem, para todos que vão me assistir depois, é o seguinte: pensa numa obra que está sendo feita, uma obra pública, que está sendo feita na sua região. Sei lá, uma ponte, um hospital, uma escola, um viaduto, pense. Aí eu pergunto para você, temos aqui um assistente que está diretamente também ao vivo, eu peço para vocês, quem que está fazendo essa obra? É responsabilidade de quem? Quanto que está sendo pago nessa obra? Qual o calendário dessa obra? Que está ali, a 2 ruas da sua região. Não sabe, você não sabe, eu não sei. Ou seja, também não é só aquela culpa do povo que não sabe votar. Que tal. Existe também uma responsabilidade do povo que também tem cultura, também tem dinheiro, que não fiscaliza, que só fica na frente do Jornal Nacional e fala assim: nossa, quanta roubalheira. Isso não adianta muita coisa. Na verdade, onde estão os conselhos regionais? Os conselhos da cidade, compostos por pessoas da cidade que estão fiscalizando o dinheiro público, que estão fiscalizando a administração. Então, isso é necessário uma mudança, gente. É preciso, essa mudança é se envolver mais na política do seu país. Na verdade, o povo brasileiro, tanto de baixa renda quanto o povo mais privilegiado, não está muito ligando. Quer tomar uma cerveja, quer assistir o seu Netflix e deixa a coisa rolar. E, gente, deixando a coisa rolar, quem que vai estar com dinheiro e que vai se preocupar com o povo? Não vai se preocupar com o povo. Então, essa mudança forte, mudança que precisa de sacrifícios, mudança que demanda uma atitude, que mostra o sacrifício, algum ato que mude essa coisa. O sacrifício é necessário. Então, para falar de sacrifício e uma mudança grande, hoje eu vou citar um tema histórico, que é um tema que eu já flertei nas últimas edições do meu programa, que é o êxodo do Egito de Moisés. Isso mesmo, o êxodo do Egito. Moisés, das 10 pragas do Egito. Moisés dos 10 mandamentos. Das 10 reprises da novela da Record. Sim, Moisés que nasceu no Egito. E olha a história, essa história é muito incrível. Ele nasceu na época que o faraó Tutmoses II, a linha de faraós do Egito, que era Tutmoses I, Tutmoses II, Tutankhamon e Tutti Frutti, lançou a ordem de matar todos os filhos de hebreus. Sim, acaba com aquela praga, esse povo está se multiplicando muito, mate todos os filhos homens. Nisso, a sua mãe, a mãe de Moisés, a mãe se chamava Jochebed. Moisés botou o filho numa cesta, num bebê conforto, e lançou no rio Nilo. Ele vagou ali por um tempo e foi para o matinho ali do lado. Isso, a princesa que passava por lá, a filha do faraó, é a princesa Bissia, filha de Jochebed. Eu fico falando esses nomes assim, Bissia, Jochebed. E eu tenho a minha irmã Beatriz aqui, que está me assistindo.
quer dizer, ela estava me assistindo, agora não sei se ela continua me assistindo, manda alguma coisa aí, Bia. Havia a minha irmã Bia, que é uma linguista fantástica, ela ouve essas pronúncias minhas, Bicia, Jaque, ela deve, além das piadas que eu falo, ela deve dar risada, assim, deve observar eu falando essas palavras, assim como um rinoceronte que tenta dobrar um origami, e deve dar muita risada da minha pronúncia, sim, porque minha irmã é uma linguista internacionalmente conhecida. Poucos sabem, mas o filme A Chegada foi inspirado nela, aquele filme, sim, que as naves param no planeta, e ninguém consegue entender a linguagem dele, sim, a inspiração se deu na minha irmã. Os helicópteros pararam em seu jardim. Chamaram Beatriz, não, doutora Beatriz Cristina, nome de princesa, doutora Beatriz Cristina de Paoli Correia, Olhanense e Bragança, você está sendo chamada para comunicar com os extraterrestres. Sim, levam ela para aquela nave em pé, parece um cookie queimado, flutuando na vertical, e ela entra na nave, e sim, os alienígenas começam a fazer aquele som, e todo mundo se olha e fala, que porcaria é essa? Ela já entendendo, eles estão dando as boas-vindas, já entende a linguagem dos alienígenas, isso a cara dela começa a se modificar, ela vai ficando triste, você fala, mas o que está acontecendo, doutora Beatriz? Eles estão falando que vão invadir a Terra, que vão tomar como escravos nós, não. Eles vêm em paz, eles querem uma colonização, mas o problema é que a gramática deles é péssima. Eles falam, nós fumo, nós vai colonizar. Não, é horrível. Reza a lenda que uma vez Beatriz Cristina estava presidindo uma banca de pós-PhD, né, uma modalidade que poucos fazem, só ela e mais 3 pessoas do planeta podem presidir uma banca dessa. A banca na Universidade Federal de Paquistão, isso acontecia em Islamabad, era uma tese sobre o aramaico antigo e suas vertentes para o islamismo sunita. A palestra estava sendo dada, a tese estava sendo defendida em curdo, para minha irmã, curdo, né? Em curdo, enquanto ela analisava o curdo dos outros, né? A dissertação, a argumentação, a coerência. O rapaz não inventa de citar um texto em aramaico e começa a falar, e minha irmã analisando aquilo, só que ele começou a fazer um sotaque do aramaico da zona norte da Galileia, aquele S, puxa, nós mesmo. Nossa, a minha irmã foi fechando a cara, a Beatriz ficando assim com aquela cara feia, e o cara suando, assim, falando o poema, já vendo que a coisa tinha descambado para um lado ruim. De repente, ela levanta a mão, manda parar o cara e faz assim. Nisso, um cara puxa uma cordinha, abre um alçapão e o cara cai no reservatório de Raval, em Islamabad, nunca mais é visto. Foi destituído de todos os diplomas, até o certificado maternal ele não tinha mais. Hoje em dia, ele vende cachorro-quente em Islamabad. Então, minha Bia, minha querida, essa homenagem para você que está de aniversário esta semana. Mas voltemos a Moisés. Sim, Moisés que estava lá, cresceu no meio de uma família real e ele se compadecia com os hebreus sendo maltratados, ele era uma pessoa diferenciada. Certa vez, quando um soldado estava lá chicoteando Moisés, chicoteando um escravo, aqui ao vivo, lembra que aqui é ao vivo. Quando o soldado estava chicoteando o escravo, Moisés pegou e matou o soldado. Não, eu tô pensando, eu fico olhando. Moisés é bruto, velho. O pessoal mesmo falou assim, ô Moisés, ô Moza, né? Ô Moza, pô, rapaz, o cara estava batendo ali no cara, você não precisava matar. Mas Moisés matou e saiu correndo e fugiu. Atravessou o Mar Vermelho, sim. Poucas pessoas sabem que ele primeiro atravessou o Mar Vermelho. Ele atravessou o Mar Vermelho, que é 90 quilômetros no ponto mais estreito, ele atravessou, que é uma beleza. Foi 50 metros rasos, né? Moisés, na raia 5, chegou ao deserto de Midian. Quando chegou lá no deserto, não estava nem cansado, né? Beleza, Moisés era bruto pra caramba. Chegou lá, achou uma plantinha do deserto, muito bacana, começou a fumar um negocinho, né? Pegou aquela, botou ali no papelzinho, começou a fumar. Isso quando ele estava fumando, era deserto, né? Caiu uma brasa do cigarrinho dele e acendeu, e voou a brasa e pegou fogo no arbusto. Putz, pegou fogo no arbusto e ele, caraca, velho, muito louco, muito louco. Nisso, tinha mais pessoas ali, só que ele estava muito doidão. Aí as pessoas falam, cara, essa da massa, nós temos que salvar o povo hebreu com essa da massa. Aí ele entendeu que tinha que salvar o povo hebreu. Foi assim que se deu a história. Moisés, muito bruto, então ele volta
para o Egito, atravessa de novo o Mar Vermelho, que é 3 vezes, tem que lembrar ele. Foi, viu a terra, conheceu o Lote, muito bom o Lote aqui, muito legal, o povo hebreu vai ficar muito legal, vou fazer uma pistinha aqui, né? Para o povo andar, porque o povo vai ficar andando 40 anos, fazer uma pistinha em círculo aqui para o povo ficar andando. Ele volta para lá, chama o povo hebreu, o faraó não deixa, não quer deixar, e ele começa a lançar as 10 pragas do Egito. Sim, Moisés lança a fome, os gafanhotos, a sede, sei lá, o Michel Temer, o Renan Calheiros, vai mandando para o povo do Egito, e o povo do Egito sai num êxodo. Essa história de ele atravessar o Mar Vermelho, como Moisés estava cheio do povo lá, né? Ele não tinha como atravessar com a mesma agilidade. Isso é muito louco. O cara botou numa cestinha, atravessou o rio e tudo, enfim. Bom, aí alguns dizem que ele saiu abanando o Mar Vermelho, porque o bicho era bruto e o pessoal passou. Mas a hipótese mais provável é que ele pegou um tubo gigante, puxou uma... Passa, e a galera passou. Passou a galera e foi lá para o deserto de Midian. Todo mundo no deserto de Midian, andando lá, 40 anos andando. Não, 40 anos o povo andando. Rapaz, se você pegar qualquer direção e andar 40 anos, você vai dar umas 5 voltas no planeta. Não entendo para onde esse povo está andando. 40 anos que não achava. Já estava ficando bravo com Moisés. Moisés, cadê essa tal terra prometida? Você vai ficar só na promessa. E também, como é que podia comer, Moisés? Olha, isso é muito louca. Como é que ia comer aquele povo? Aí, a história do maná. Bom, por isso que os entusiastas do astronauta antigo, Ancient Aliens, eles dizem que houve uma intervenção ali dos alienígenas, né? Bom, se bem que nessa história de fogo, de tal, de mandar, alienígena não parece ser uma opção não parece ser tão fora uma coisa tão fantástica assim. Aí para o alienígena, tal, abre o vidrinho ali, fala com Moisés, bota assim, o que tu quer, rapaz? Não, nós estamos indo para o Egito aqui, fala alienígena. Nós estamos indo para o Egito, temos que construir umas pirâmides aqui no Egito, né? O Moisés já veio a ideia, rapaz, que beleza, então faz o seguinte, já com o bracinho assim, depois, faz o seguinte, e nisso passa um dinossauro, passa dinossauro, rapaz, como é que tá, dinossauro? Dinossauro com aquelas mãozinhas assim, de tocar piano, né? Ô, Moisés, tudo bom, Moisés? Como é que anda a família, dinossauro? Anda meio extinta. Moisés, esse cara é muito bom. E sim, conversando com os alienígenas, o alienígena fala, bom, rapaz, eu te mostro o caminho para o Egito, é só atravessar o Mar Vermelho, ó, moleza para nós, rapaz, já, começou Moisés ali a se preparar, né, vamos lá, atravessar o Mar Vermelho, ele vai, e antes de ir, os alienígenas dão uma maquininha de comida para eles, eles dizem, essa máquina é uma máquina que restaura as moléculas, você aperta o botão e ele pega as moléculas do ar e transforma a comida para vocês. Então tá, Moisés achou uma boa coisa, atravessou, foi lá levando os alienígenas, foi lá mostrar o caminho e deixou a maquininha lá de comida. A maquininha de fazer comida do alienígena. O alienígena foi lá para o Egito e o povo ficou lá com aquela maquininha, só que o povo era muito bruto, começou a apertar os botões da maquininha, não sabia como fazer. Tinha ali arroz com batata frita, bifinho, hambúrguer, o pessoal apertando e não saía nada daquilo. Moisés, quando voltou, falou, seus bandos de incompetentes, é o botãozinho aqui atrás, você tem que ligar, que é o on. Aí os botões estavam tudo quebrados, só tinha o botão que funcionava, era o tal do maná. Eles nem sabiam o que era, só funcionava o botão do maná. O pessoal comia maná com vento, maná com capim, maná com água. 40 anos. Não, gente, pensa numa comida que você gosta. Pensa numa comida que você curte. Agora você imagina 40 anos comendo aquela comida. O povo foi ficando brabo com Moisés. Falou, essa porcaria aqui, a gente andando 40 anos em círculo nesse deserto, não encontra nada. Aí Moisés, calma, irmão, vai um manazinho. Não quero essa porcaria de maná. Cadê a terra prometida? Com aquela história toda, Moisés, vendo aquilo, ele se dirige ao Monte Sinai, sobe aquela montanha gigante, trem que sua pra caramba, e daí Deus, o Senhor, fala com ele, diz, não, volte para o seu povo e leve os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, e começou a sair raios, escreveu o mandamento, escreveu numa pedra. Moisés fala, meu Deus do céu, numa pedra você vai escrever essa bosta? Eu vou ter que carregar isso até lá na comunidade? Você já sabia que já inventaram o papiro aqui? Para que escrever nessa pedra? E vai lá, o Moisés carregando pedra, naquela posição, né? Que no filme ele está ali naquela posição carregando a pedra. Você pode ver que no final do filme ele está assim, né? Que ele não consegue mais carregar aquela pedra. E traz os 10 mandamentos para o povo. Gente, eu estou estourando o tempo aqui, infelizmente eu vou ter que terminar como eu havia prometido. Mas, pessoal, essa daí foi uma história de ilustração da mudança. Eu espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Vou agradecer aqui a Carol Leal,
O Eduardo sempre por aqui. Massa, cara, você é muito legal. A Claudinha, sua amiga, mãe. A minha mãe está aqui. É uma das poucas que assistem meu programa. Gente, o André Gulfi também, companheiro de trabalho, né, no Alub, grande André Gulfi. Espero vocês sábado que vem. Tudo de bom. Até mais, segundo Deus.